Dimensionamento de vigas. Vigas, pilares e sapatas são elementos de uma estrutura predial. As vigas normalmente sofrem alguns esforços, como esforço de tração na parte inferior da viga, esforço de compressão na parte superior da viga, esforços cortantes nas extremidades da viga, devido aos momentos fletores. A gente vai explicar um pouco mais à frente. As vigas transmitem a carga do pavimento até os pilares e as vigas suportam a carga de cada pavimento. O momento fletor é uma tendência de uma força a causar rotação em torno de um eixo. A unidade de medida do momento fletor é a força vezes comprimento. Em uma viga, o momento fletor representa a soma de todas as forças que atuam sobre a seção transversal, causando flexão da viga. O momento fletor ele é maior na parte central da viga. O momento fletor ele provoca esforços cortantes nas extremidades da viga. Lembrando ainda que os pilares de canto, estamos falando de pilar agora, como eles estão localizados nas extremidades de uma estrutura, eles sofrem momentos fletores devido à interrupção das vigas em suas bordas. E por causa disso, merecem esses pilares terem algum reforço estrutural. A unidade da medida do momento fletor pode ser quilograma vezes metro, tonelada vezes metro. Como uma boa prática, a gente adota que a altura de uma viga deve ser 10% do comprimento do vão daquela viga. Momento de inércia. O momento de inércia mede a rigidez de uma viga. É a resistência que uma viga tem ao movimento de rotação desencadeado pelo momento fletor. E os outros esforços. O momento de inércia é representado pela fórmula seguinte: é base vezes a altura ao cubo dividido por 12 e não depende do material. Observe que para você aumentar a rigidez de uma viga, o mais importante é você aumentar a altura, porque o efeito é o cubo. A rigidez da viga ela cresce exponencialmente em relação ao cubo da altura. A unidade medida do momento de inércia é centímetro elevado a 4. Pode ser uma outra medida de comprimento também, metro elevado a 4, mas o mais coerente é centímetro elevado a 4 por causa do tamanho das vigas. Na realidade, numa obra. Elasticidade. A elasticidade tem a ver com a deformação elástica que ocorre no aço e a deformação plástica que ocorre no concreto. Não recupera o concreto, não recupera o estado inicial. Já o aço não, como ele tem uma deformação elástica, ele consegue voltar ao estado inicial. Falando de armadura, agora nós temos que a armadura, ou também chamado na prática aí como ferragens, armaduras ou ferragens, é um conjunto de vergalhões utilizado para reforçar a estrutura de concreto, e isso aí torna o concreto, como um concreto armado. O concreto consegue ficar armado, formando aquela estrutura em forma de gaiola. A armadura é importante porque evita a armadura metálica, evita o colapso imediato das vigas. Estamos aqui sempre seguindo a NBR 18 como boa prática e como referência. Além disso, nós temos os estribos. Os estribos, eles conectam os vergalhões de uma armadura. Eles reduzem o fenômeno da flambagem, também o momento fletor, e também os esforços cortantes que ocorrem nas extremidades das vigas. A norma 6118 recomenda que a distância entre estribos seja 12 vezes o diâmetro dos ferros das armaduras. Então, se nós tivermos uma ferragem de 10 milímetros, o diâmetro então será 10 milímetros, correto? E para conseguir encontrar a distância entre os estribos, recomendada pela norma, multiplica por 12 e teremos então uma distância de 12 centímetros dos estribos.
A prática de concentrar estribos nas extremidades das vigas reduz os esforços cortantes provocados pelo momento fletor.